Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu sou estudante de Engenharia Civil e o meu seminário é sobre as reações expansivas no concreto. Boa tarde. Sobre a matéria de Química Aplicada, iremos falar sobre a reação expansiva no concreto das estruturas. O concreto das estruturas de obras eles podem sofrer deteriorização ao longo do tempo. E essa deteriorização eles podem ser classificados em três tipos: físico-mecânico, biológico e eletroquímico. Aqui como exemplo de uma reação expansiva, temos a reação álcali agregado. Essa reação são óxidos de potássio e de sódio, e essa reação começou a ser estudada em 1940 por Stanton, na Califórnia, que ele concluiu que essas fissuras e expansões no concreto eram originadas do hidróxido alcalínico, que, por exemplo, que estava no cimento, na água de amassamento, nos aditivos químicos. E o cimento e seus agregados, com a presença da umidade, faz com que a reação RAA se expanda e gere fissura, comprometendo as estruturas do concreto. Como eu disse no slide anterior, a reação alcálise ela é reativa no concreto endurecido. Com a presença da umidade, ela faz com que essa reação ela expanda e gere fissura na peça de concreto que leva à fissura. E essa reação ela tem sido comumente observada nas estruturas de barragens, usina hidrelétrica e em fundações de edificação. Nesta primeira foto, a da esquerda, a gente pode ver a reação álcali agregado. É o que causa a fissura. E aqui do lado, a foto 2, a gente pode ver o que ela causa. A fissura em si na estrutura. Pode ver que está totalmente rachada a estrutura, que faz com que ela fique muito fraca e possa acontecer, por exemplo, um desabamento numa estrutura de um prédio. Aqui nessa terceira foto, a gente pode ver a reação álcali agregado no microscópio. Em cima, na parte de cima, a gente pode ver o cimento em pasta. Aqui no meio, o gel expansivo. E aqui a reação, né? E faz com que esse gel rache no cimento. Faça esse vão. Aqui do lado, a gente pode ver também. Foi o primeiro caso de reação álcali agregado observado no Brasil. Foi o da barragem de Jupiá, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. No ano de 2005, houve também o desabamento no edifício Areia Branca, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife, Pernambuco, que ocorreu no dia 24 de outubro de 2004. E ocorreu porque a reação álcali agregada teve contato com a água subterrânea, que é proveniente dos semidouros, e com isso fez com que provocasse a reação e a estrutura do prédio rachasse, vindo abaixo. Essa reação ela é lenta e dependendo do quadro ela é irreversível. Ela expande as fissuras no concreto com ou sem gel e diminui a resistência, o que causa ruptura. E agora eu vou falar os tipos de recuperações que tem do RAA, no caso a reação álcali agregado. Tem o selamento com fissuras úmidas, que são os mais usados, o poliuretano e o microcimento. Tem o selamento com fissuras secas, são mais usados o poliuretano, microcimento e o epóxi. Nas construções estruturais com fissuras úmidas, são mais usados o microcimento. Nas construções estruturais
com fissuras secas, são mais usados o microcimento e o epóxi. O microcimento, eles são mais utilizados porque eles conseguem distribuir as tensões na estrutura. O lítio é um elemento químico com o símbolo Li, com o número atômico 3 e a massa atômica 7, contendo 3 prótons e 3 elétrons. Está sendo utilizado para experimentos com ênfase na diminuição da reação em estruturas. Então está sendo realizado estudos para combater essa reação álcool agregado, para que não aconteça rupturas e com isso venha trazer vítimas, né? Por exemplo, em desabamentos, entre outros desastres que podem acontecer por causa dessa reação que entra em contato com a água. Aqui também tem a prevenção à reação álcool agregado e a reação álcalicílica. Ela é muito conhecida e tem a norma brasileira ABNT NBR 15577 de 2018, que diz que a NBR 15577 estabelece requisitos para o uso de agregados em concreto, tendo em vista as medidas necessárias para evitar a ocorrência de reações expansivas deletérias devidas à reação álcool agregado e indica os procedimentos de amostragem e os métodos de ensaios necessários à verificação desses requisitos. Agora eu irei falar sobre os ataques por sulfato. Os sulfatos, eles são sais que são carregados para o concreto pelos cimentos e agregados, que são fontes internas, ou por águas residuais industriais, águas de subsolo, esgoto, água do mar, chuva ácida e em águas agrícolas que são contaminadas por fertilizantes, que são fontes externas. E o ataque por sulfato ele pode ter fonte interna e fonte externa. Aqui eu vou falar mais especificamente sobre o DEF, que no caso é o sulfato. Quando a temperatura de hidratação do cimento fica acima de 65 graus Celsius, pode ocorrer da etringita se dissolver em materiais solúveis, com que faça que esses materiais podem formar novamente a etringita. E quando o concreto se esfria, devido ao esgotamento progressivo das reações de hidratação, né, acaba por preencher as cavidades ao redor dos agregados que exercem pressões de expansão no interior da peça de concreto, que pode levar à fissura e comprometer o desempenho e durabilidade da estrutura. E tanto a RAA e a DF, elas comprometem a vida das estruturas de concreto Aqui estão algumas fotos de etringita tardia. Aqui de um lado você pode ver um trilho de trem com uma base e ela rachada por conta da etringita. E aqui do lado você pode ver uma pedra toda rachada, aberta por causa da etringita também. Essa pedra foi pega para estudo, para conseguir uma solução, para conseguir conter essas fissuras. Aqui na foto da esquerda tem a foto da etringita tardia preenchendo concreto, vários pontinhas dela preenchendo concreto devagar. E aqui do lado direito tem mais ou menos um esquema para entender
como que ela, como que se forma a ictinicidade tardia, que são microfissuras, a presença de água, o ambiente úmido, o sulfato tardio liberado pela fonte interna, que são agregados contaminados por gipsita, composição térmica da anhidrita, que é menos 70 graus Celsius, e liberação de sulfato absorvido pelo CSH. Lá na microfissuras é a retratação térmica e por secagem restringida, cura a vapor por alta temperatura, reação alcalicílica, carregamento severo durante o uso e distribuição de tensão excessiva e não uniforme no concreto pretendido. Então, todas essas juntas, a microfissura, a presença de água, o sulfato tardio, eles fazem com que crie a ectinicidade tardia, com que faça que ela esteja presente nas estruturas de prédios, barragens, e faça com que tenha fissuras que pode ocorrer sérios danos, né, como desabamento, entre os riscos. E também tem a prevenção, né, da DF, que não conta ainda com a normalização, com a NBR, né, mas uma medida muito útil é limitar a temperatura da hidratação do cimento ou de cura do concreto a valores até 60 graus Celsius. Quanto à prevenção da ISA, é a recomendação da norma brasileira, que é a NBR 7211 de 2009, que é a alimentação do teor de sulfatos solúveis no agregado a 0,1% para o ESA. A prática mais comum tem sido adotar o concreto de baixa permeabilidade e o uso de cimento resistente a sulfatos. Muito obrigado. Eu queria agradecer por ter assistido essa minha explicação